Se eu tivesse que escolher entre a PGE São Paulo e a PGE Rio Grande do Norte, eu teria escolhido a PGE Rio Grande do Norte sem dúvida. Mas eu sei que eu não estou com a maioria, então hoje eu quero falar com você, que fez a mesma escolha que eu teria feito. Você deve estar se sentindo sozinho, ninguém fala da PGE Rio Grande do Norte, que é uma grande oportunidade, mas todo mundo só quer falar da PGE São Paulo e as suas 138 vagas. Nós vamos abordar aqui hoje 5 erros que você não pode cometer para essa prova que é organizada pela banca CESP. Eu sou o João Marcelo, eu sou procurador federal e professor no curso de segunda fase do Treine Subjetivas. E antes eu não vou nem te pedir para dar seu like e se inscrever, aqui a gente faz as coisas um pouco diferentes. Eu fiz um vídeo com bastante coisa importante para você. Se você gostar, se achar que merece seu like e a sua inscrição, você deixa seu like, se inscreve e se quiser até compartilha. Beleza? PGE Rio Grande do Norte, uma excelente carreira, mas que está voando abaixo do radar esse concurso por causa da PGE São Paulo. As provas de primeira fase aconteceram no mesmo dia e a PGE São Paulo oferece 138 vagas. Mas se você escolheu a PGE Rio Grande do Norte e agora está na segunda fase, você precisa ajustar a sua estratégia para chegar na hora da prova subjetiva e fazer uma excelente prova. E eu listei aqui os 5 erros mais comuns que você não pode cometer para fazer uma excelente prova. Então, sem mais delongas, já vamos analisar o primeiro erro, levando em consideração que é uma prova de banca CESP e que permite consulta. Esse primeiro erro para mim é um absurdo. E eu confesso que eu fico bastante assustado em ver como muitos candidatos ainda cometem, que é não ler o edital. Você precisa ler o edital do seu concurso e eu sei que é um documento muito grande, mas você precisa conhecer as especificidades da sua prova. Pensando em Rio Grande do Norte, você tem que saber que a sua prova vai ser realizada em 2 etapas. A prova subjetiva vai ser realizada em 2 etapas. A prova subjetiva, que cobra a resposta de 10 questões discursivas, uma peça e um parecer, não vai acontecer tudo no mesmo dia, tudo na mesma prova. Se você vai lá no seu ponto 9.3 do edital, diz que a prova subjetiva P2 vai te cobrar as 10 questões, 20 linhas cada uma delas. E depois você vai ter que fazer a prova P3, que vai te cobrar a elaboração de uma peça judicial de até 120 linhas e depois de um parecer de até 90 linhas, totalizando assim P2 e P3 a sua prova inteira. E mais, essas provas estão previstas para acontecer em finais de semanas diferentes. Vocês ficariam assustados com provas desse estilo, que tem essa divisão, quando vai chegando na época da prova, quantas mensagens eu recebo de pessoa perguntando: eu vou ter que fazer a peça esse final de semana? Eu preciso levar tal material pensando na peça? Eu preciso revisar os aspectos da peça? A pessoa nem leu o edital para saber qual prova ela vai responder naquele dia. Não cometa esse erro. Quando você lê o edital também, você identifica que a sua prova específica permite a consulta à legislação. Você também consegue identificar quais são os materiais de uso permitido, se você pode ou não fazer remissão, se você tem que isolar alguma parte do seu vade-mecum. E de novo, muitos alunos simplesmente não leem essa parte do edital. Quando a gente pega provas como a PGE Sergipe ou a PGM Recife, elas não permitiram a consulta. E isso tem que orientar todo o seu estudo. Se você vai enfrentar uma prova que não permite a consulta à legislação, você tem que fazer um estudo da legislação enquanto você se prepara para a segunda fase. Na PGE Rio Grande do Norte, que de novo permite a consulta à legislação, você precisa basicamente conhecer e pode até fazer remissões estratégicas no seu vade-mecum. E toda essa regulamentação está lá nos pontos 9.9.2.1
e 9.9.3 do seu edital. Leia o seu edital. E aqui eu só destaquei 2 exemplos que são muito importantes para a sua prova de segunda fase. Você vai achar muitos outros pontos que são importantes. Eu posso destacar aqui os pontos 14.31, 14.32 e 14.32.1. Estou dando para você já quais são os pontos que você tem que ir lá no seu edital e pelo menos ler esse se você não leu. Esses pontos destacam o limite de cobrança de legislação e de jurisprudência. Então, em regra, legislação que entrou em vigor após a publicação do edital não é cobrada, salvo se ela estiver listada no objeto de cobrança, que está lá no ponto 15. Jurisprudência só pode ser cobrada se for publicada até 30 dias antes da prova. Vocês, de novo, ficariam assustados com a quantidade de aluno que veio um julgado que foi publicado na véspera, na semana anterior da prova, e vem me perguntar, esse julgado pode cair? Não leu o edital. Olha como isso atrapalha o seu estudo, olha como isso te impede de fazer um estudo estratégico e focado para a segunda fase que você vai enfrentar. E o segundo erro mais comum que você também não deve cometer é não estudar os espelhos das provas passadas da banca. PGR Rio Grande do Norte é CESP, você precisa estudar os espelhos da banca CESP. E veja bem, fazer questão passada não é estudar espelho. Você precisa resolver questões passadas? Precisa. Você vai escrever na hora da prova, sua prova é subjetiva, você precisa treinar essa escrita. Só que você também precisa, depois de responder uma questão, de fazer um simulado, de fazer qualquer espécie de treino, pegar essa questão passada e analisar o espelho. O que a banca costuma me cobrar? O que a banca costuma exigir? Ela tem uma cobrança mais focada na letra da lei, ela tem uma cobrança mais focada na jurisprudência ou na doutrina? É estudando os espelhos que você identifica essas tendências. Por que você acha que a gente costuma falar que a banca CESP dá um grande valor para a jurisprudência? Analisando os espelhos. A gente pega os espelhos das provas de segunda fase e a gente entende que a banca CESP dá um peso maior, está lá nos espelhos de resposta, nos padrões de resposta, cobrança de temas que foram tratados em julgados específicos daquela matéria. É assim que você identifica também que a banca CESP, a banca do seu concurso, faz uma correção específica de aspectos de português, aspectos microestruturais. Então você tem que ter atenção à paragrafação do seu texto, escrever tudo certinho, não ter nenhum erro de grafia, usar as vírgulas adequadamente, seguir as regras do português, regras gramaticais, porque a banca CESP destina pontos para essa avaliação específica e que podem te custar pontos preciosos na sua prova de segunda fase. Os 2 próximos erros que eu vou tratar com você são muito relacionados com esse que a gente acabou de ver. O primeiro deles é não estudar os conceitos básicos. Porque olha só, se você estuda os espelhos, você identifica que a CESP costuma cobrar conceitos básicos nas respostas, mesmo que esse questionamento não venha expresso no seu enunciado. Eu vou usar a prova da PGE Sergipe que acabou de acontecer em 2023 para te mostrar. Na peça processual, ela narrava uma situação que envolvia uma desapropriação indireta de uma empresária, a Flávia, que ela se sentiu prejudicada pela atuação do Estado de Sergipe e ela ingressou com uma ação de desapropriação indireta. O que você precisa saber para o que a gente está analisando aqui é só isso e que o seu enunciado te pedia lá ao final para você elaborar a petição de razões finais abordando todo o direito material pertinente, à luz da legislação, da doutrina e da jurisprudência. Gravem isso aqui. O seu enunciado narrava um caso e pedia a elaboração de alegações finais, alegando todo o direito material pertinente à luz da legislação, da doutrina e da jurisprudência. Não pediu o conceito de desapropriação indireta. Mas quando a gente abre o espelho dessa mesma prova, está lá no ponto 2.3. Primeira exigência, conceito de desapropriação indireta. Ah, mas João, eu não sabia. Se estudasse os espelhos, saberia. Isso é padrão CESP. Mesmo que ele não te peça, o seu examinador não te peça expressamente um conceito,
é comum a exigência. Então, se você estiver diante de uma questão que cobre, por exemplo, te pergunte se aquela situação específica consumou-se ou não a prescrição. É recomendável que você comece a sua resposta conceituando a prescrição, que é bem provável de aparecer no seu espelho, como apareceu nessa prova da PGE Sergipe de 2023. Por isso a importância de estudar os espelhos e de estudar os conceitos básicos, porque eles são cobrados na sua prova. Digamos que numa situação você tivesse o costume de estudar os espelhos, mas não estuda os conceitos básicos. Não adianta nada você saber que o CESP cobra conceitos básicos, mas que nesse caso específico, por exemplo, você não soubesse conceituar a desapropriação indireta ou conceituar uma prescrição. Então, atenção aos conceitos básicos. E ainda seguindo nessa linha, um erro muito comum é não estudar os fundamentos do julgado específico. Muitas vezes, numa prova objetiva, basta saber se o STF ou o STJ, naquele caso específico, julgou procedente ou improcedente, se o STF considerou um dispositivo normativo constitucional ou inconstitucional. Só que só esse conhecimento não é suficiente para a sua prova de segunda fase. A sua banca vai exigir que você indique se o julgamento foi procedente ou improcedente, constitucional ou inconstitucional, mas também os fundamentos. E tome muito cuidado aqui, porque às vezes a banca te exige esse conhecimento, que você inclua esse conhecimento na sua resposta de forma expressa. Quando você pega um enunciado da PGE Sergipe, agora eu estou falando da PGE Sergipe de 2017, uma das questões dizia assim, após narrar uma situação específica, ela falava: discorra, de forma fundamentada, sobre os argumentos constitucionais que ampararam o entendimento citado acima, abordando os seguintes aspectos. Sua banca foi clara. Responda e me mostre os fundamentos, os argumentos constitucionais. Mas há situações em que ela não faz esse pedido expresso. É o caso da PGDF de 2022. Te narra uma situação de uma lei do Distrito Federal tratando sobre crime comum e de responsabilidade na jurisprudência, ou melhor, uma lei distrital tratando sobre o crime comum de responsabilidade no âmbito do Distrito Federal. Era um tema que estava em voga na época, essa prova de 2022, e te cobra a análise da juridicidade dessa lei. Ela não te pediu expressamente para incluir os fundamentos, só que no espelho está lá, expressamente, no ponto 2.2, exigindo que você indique os fundamentos que o STF aplicou para julgar situações como essa. Então, mesmo que o seu enunciado não seja expresso na exigência dos fundamentos do julgado, você precisa sabê-los, incluí-los na sua resposta, ou você não vai tirar uma boa nota. Nesse caso específico, vocês sabem, a CESP gradua os conceitos de 0 a 4, de 0 a 3, depende de prova para prova, mas a pessoa que não indicou nenhum dos fundamentos, ele enquadrou no quesito 0. Porque no quesito número 1, ele já exigia a citar pelo menos um dos seguintes fundamentos. Se você não citasse nenhum, para a CESP, não estou aqui discutindo a justiça ou injustiça desse critério de correção, mas para a CESP você estaria no conceito 0 nessa prova. Então não cometa esse erro, estude os fundamentos, indique os fundamentos, mesmo se o seu examinador não requerê-los expressamente. E por fim, a última erro que você não pode cometer é não comprar meus cursos de segunda fase. Não, tô brincando, aqui não é para vender esse vídeo, não é para te vender os cursos. O último erro que você não pode cometer é ter medo de errar nos simulados. Eu fico um pouco impressionado como muitos alunos às vezes vêm relatar para mim a seguinte situação. Eles resolver uma questão antiga ou fazer um simulado completo. Às vezes em uma ou duas questões eles não vão muito bem e isso causa um medo, até um receio de fazer novos simulados, fazer novas questões e eles simplesmente param de resolver questões anteriores. Eu tenho dificuldade de entender esse raciocínio, que eu sempre enfrentei os simulados, os treinos em casa como uma oportunidade de errar. Quando a gente erra uma questão e a gente vai ver depois os fundamentos, geralmente a gente nunca esquece. O erro marca tanto a gente que se aquilo cair na prova, você vai lembrar. Nossa, isso aqui a resposta é essa, porque naquele dia eu fiz uma questão, eu não sabia e eu fui muito mal.
Então, para mim, os simulados sempre foram uma oportunidade, eu sempre preferi errar no simulado. E outra, se você deixa de testar, deixa de se colocar nessa situação, você perde a chance de construir confiança. Aconteceu isso comigo na minha prova em 2013. Eu respondi uma questão sobre direito do trabalho fazendo um simulado e eu não sabia muita coisa sobre ela. Eu escrevi o que eu tinha condição de escrever, mandei para a correção do meu curso na época. E eu fiquei surpreso que eu recebi uma nota boa. Eu falei, nossa, eu pensei que eu fosse zerar, pelo menos não zerei. Quando eu estava na minha prova em 2013, a prova de ambiental, a questão de direito ambiental, eu não sabia responder. Só que eu me lembrei, falei, olha, se eu fiz o meu curso, se eu fiz meu simulado, treinei sem saber nada e tirei uma boa nota, nada me impede de tirar uma boa nota aqui nessa prova também. E realmente, a questão de direito ambiental não foi minha melhor nota, mas apesar de eu não saber muita coisa quando eu li o enunciado, eu consegui tirar uma boa nota. Então, se você tem essa prática, consegue ver nos simulados que mesmo sem saber muita coisa, você consegue estruturar uma resposta, consegue falar o que você sabe sobre o assunto e ainda assim ganhar pontos, isso pode se repetir na hora da sua prova. Então, não cometa esse erro, usem os simulados como oportunidades que eles são, de treinar e de construir confiança. E mesmo que você não responda muito bem as questões, não deixe esse medo te paralisar e você parar de treinar, porque o treino é muito importante. Se você não cometer esse erro, você já está na frente de 90%, 80% dos demais candidatos que ainda cometem algum tipo desse erro. E se você ainda sente que precisa de um acompanhamento mais personalizado, mais próximo, aí sim eu vou te indicar o Treine PGR Rio Grande do Norte, que é o nosso curso voltado para a segunda fase desse concurso. E lá você tem uma gama completa de materiais. Além disso, você tem um curso completo de videoaulas que te ensinam, pegando na sua mão, como elaborar cada uma das peças. Além disso, você tem os roteiros aprofundados, sem contar os 2 simulados completos. Então você vai responder P2 e P3, P2 e P3 novamente, porque são 2 simulados completos para você perder esse medo de fazer o simulado. Sem contar também com o nosso acompanhamento direto. Você tem acesso direto a mim em toda a coordenação do curso por grupo de WhatsApp em que a gente resolve todas as suas dúvidas. E o link está aqui na descrição do vídeo.